Os judeus ligam o reconhecimento de Jerusalém com o Terceiro Templo. Movimento Unidos pelo Templo diz que os gentios são parte essencial do processo de reconstrução. A proclamação histórica do presidente Donald Trump na última quarta-feira, 6, reconhecendo Jerusalém como a capital do povo judeu foi um passo importante para estabelecer o Terceiro Templo e acelerar a vinda do Messias, acreditam rabinos e lideranças judaicas que trabalham pela reconstrução do Terceiro Templo. O que ele fez foi um passo enorme para a chegada do templo, disse Asaf Fried, porta-voz do Movimento Unidos pelo Templo, uma associação de organizações que tentam tornar o Terceiro Templo uma realidade. Em entrevista ao site Breaking Israel News, explicou que isto necessariamente precisava partir de um não-judeu, para envolvê-los no processo e para que eles possam assumir sua parte no templo. Fried comparou o papel de Trump com o de Ciro, o rei persa que pôs fim ao exílio babilônico e ajudou a construir o segundo templo. Ele lembrou de Provérbios capítulo 21 e versículo 1, que diz: "O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer." Yaakov Ayman, presidente do Unidos pelo Templo, viu a declaração do presidente americano como parte de uma progressão histórica que se junta a uma série de mudanças importantes na história moderna de Israel. Em 1917 tivemos a Declaração de Balfour que restabelecia Israel entre as nações da Terra. 100 anos depois, em 2017 temos a Declaração de Trump, comparou. Ele diz acreditar que é uma questão de tempo até que os não-judeus façam outra declaração semelhante, reconhecendo o Monte do Templo como o local do Templo dos judeus. Também entende que, para o projeto avançar, era necessária essa união. Quando os judeus e os não-judeus se unirem em massa, o novo templo será inevitável, enfatiza. Ayman sabe que ainda faltam muitas etapas nesse processo complexo, com judeus e não-judeus desempenhando diferentes papéis enquanto buscam um objetivo mútuo. O povo de Israel está voltando às suas raízes, ao mesmo tempo que os não-judeus do mundo estão percebendo a autenticidade de nossa reivindicação ao Monte do Templo e nosso direito de construir um templo judaico como casa de oração para todas as nações, enfatizou Ayman. Segundo seu movimento, os não-judeus são uma parte essencial do processo. No Templo de Salomão havia um lugar destinado a eles, chamado de Pátio dos Gentios. Algumas traduções usam o termo átrio para se referir ao mesmo local, que rodeava o santuário. Nossa tarefa é agir como sacerdotes para tornar o mundo inteiro santo, lembrou Ayman, citando Êxodo capítulo 19 versículo 6. Isso só acontecerá com um templo em Jerusalém, enfatizou. O próximo passo, o mais importante, deve ser tomado pelos judeus. Nós precisamos reunir muitas pessoas para começar a subir para o monte do templo com frequência. Uma vez que fizermos isso, o templo será o próximo passo inevitável. Sua avaliação da personalidade do presidente americano é que se trata de uma figura única, há algo muito especial e até sagrado em Trump. Às vezes, ele parece grosseiro e não conectado à religião, mas toda vez que se dirige à sua nação, fala sobre Deus. Na noite passada, disse que reconhecia Jerusalém porque esta era a coisa certa. É exatamente assim que um líder guiado por Deus deve falar. O rabino Hillel Weiss, porta-voz do novo Sinédrio, mostrou-se cauteloso, mas otimista. Um ano atrás, o Sinédrio pediu a Trump para construir o templo como Ciro fez há 2000 anos. Ele claramente manifestou-se nesta direção, mas ainda há um longo caminho a percorrer e muitas armadilhas que podem impedir que isso aconteça logo. Weiss admite que há questões complexas que precisam ser resolvidas. O Monte do Templo ainda não é um problema resolvido e as Nações Unidas estão trabalhando duro para tentar convencer o mundo de que os judeus não têm direito a ele, encerrou.